Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos começando o Viver é Melhor de hoje, com a nossa saudação de paz e boa vontade a você que nos acompanha. Nossas boas-vindas a você que quer cuidar melhor da saúde ou está chegando agora na nossa programação. Saiba que esse é um espaço dedicado à educação e reeducação para a saúde do corpo e da alma, porque aqui nós nos preocupamos com a saúde completa, assim como nós somos seres completos, integrais, complexos muitas vezes, a nossa saúde também precisa ser olhada dessa forma ampla, espírito, corpo e mente equilibrados. E esse é um grande desafio que nós enfrentamos hoje em dia, afinal, a gente sabe bem, muitas vezes, a gente está passando por um nervoso, um estresse, e onde é que dói? Dor de estômago. Ou começa a doer a cabeça, a relação entre os sentimentos, o corpo físico e o preparo espiritual, a forma como a nossa alma reage diante dos desafios, tudo isso está muito interligado. A gente vai conversar exatamente sobre estes sintomas que podem surgir causando esse grande desconforto, especialmente o refluxo. Nós vamos começar falando sobre muitas dúvidas que as pessoas têm e que acabam confundindo. Refluxo, azia, gastrite, não é tudo a mesma coisa, mas como diferenciar? A gente vai fazer essas perguntas para o nosso convidado do dia. Recebemos o Dr. Sérgio Marques, gastroenterologista. Doutor, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao Viver é Melhor. Muito obrigada por estar aqui, doutor. Obrigado pelo convite. E a gente vai começar com o básico, né? Tem que partir do simples sobre o assunto. O que é o refluxo, doutor? É uma doença mesmo? O refluxo é uma doença, ele é causado pelo retorno do conteúdo gastroentérico, do suco gástrico, para o esôfago, que normalmente esse líquido, ele tende a seguir um fluxo de anterógrado, ou seja, da boca em direção ao trato gastrointestinal inferior. Então, o que acontece é que esse líquido, ao invés de descer para o intestino delgado, ele muitas das vezes fica parado no estômago, eventualmente uma quantidade maior de líquido, uma pressão, algum mecanismo aqui. Existem vários mecanismos que podem causar o refluxo e ele retorna e provoca lesão da mucosa e outros sintomas próprios do refluxo, não só no esôfago, mas em outros órgãos também proximais. Esse suco gástrico, então, pelo que eu entendi, ele é produzido na boca? E vai descendo? Explica para mim, o que é o suco gástrico então, e a função dele? O suco gástrico são substâncias produzidas no estômago que vão digerir esse alimento que chega no estômago. Então, ele não desce da boca? Não, o processo digestório, na verdade, começa na boca mesmo, com produção de enzimas, algumas enzimas, com a saliva, que tem enzimas, que ajuda a digestão de alguns tipos de alimento, principalmente os carboidratos, mas o processo digestório de maior intensidade começa no estômago e é onde exatamente tem vários além do suco gástrico, o suco gástrico é composto por várias substâncias, né? Tem o ácido, tem proteínas, tá? Tem enzimas que vão digerir esse alimento, tá? Então, é um suco bastante corrosivo mesmo, tá? Então, essa é a função dele, inclusive. Exatamente a dissolver função. O alimento, exato, separar ele, assim, nas substâncias que vão ser aproveitadas ou não pelo organismo. Exatamente. E quando ele volta numa intensidade muito grande, refluxo fisiológico, é normal, por exemplo, após uma alimentação, quase todos vão ter uma pequena quantidade de refluxo. Isso é próprio, até mesmo porque você ingere um pouquinho de ar junto, ele pode ter um pouquinho de eructação, voltar um pouco de líquido, isso é fisiológico. Só que quando toma proporções grandes, grande quantidade, prolongado, ele se torna patológico e dá a sintomatologia do refluxo, que é uma causa muito comum hoje em dia, de queixas em consultório, principalmente com as mudanças de estilo de vida e vários outros fatores que nós vamos falar, são fatores responsáveis por aumento nessa intensidade de refluxo. E sem contar as complicações que podem ocorrer em decorrência desse refluxo. As diversas lesões que vão acabar acontecendo. O suco gástrico, o caminho natural dele seria ir junto com o alimento para o intestino. Exatamente. E ali no intestino ele não vai ser prejudicial, porque se ele é corrosivo, eu já fiquei imaginando, e se no intestino não tem problema? Existem, por incrível que pareça, como o organismo é sábio, aqui tem um excesso de ácido, mas aqui já tem um excesso de bicarbonato. Então, pâncreas, a própria parede do intestino delgado,
degradado, ele produz substâncias que neutralizam esse ácido. Aí ele passa a ser um suco mais alcalino já. As enzimas que vão atuar ali atuam melhor em meio alcalino, então o organismo já providenciou tudo isso. O problema é quando sobe, e aí essa mucosa daqui não é preparada. Para aguentar esse suco Aqui tão tem uma mudança corrosivo. de epitélio. Esse epitélio da boca e até nessa região do esôfago é parecido. É um epitélio com células achatadas e várias camadas de células, chamada epitélio escamoso. E ele não tolera o ácido. Já no estômago é o epitélio de uma camada só de células, chamado epitélio colunar, onde ele resiste muito bem ao ácido. Além do epitélio propriamente, existe uma camada de muco que recobre a parede do estômago. Então tem vários mecanismos de defesa aí que protegem a própria parede, além dos fatores circulatórios que produzem um fluxo sanguíneo adequado, né? Então se a pessoa tem um problema, um estresse, onde tem déficit de circulação, também acaba sendo uma barreira e esse suco gástrico pode corroer, provocar uma úlcera e tudo mais. Então são as complicações aqui, são as complicações dele nessa região. Agora eu vou começar a esclarecer, porque a gente confunde um pouco, né, o refluxo com a azia, por exemplo. Eu vou tentar entender. O senhor falou, às vezes a gente se alimenta, entra ar, ou dependendo do alimento, fica voltando, né? Isso é azia? Aquela queimação? Isso é azia? Azia, o que eles referem como azia é uma dor, é o mesmo que pirose praticamente, é uma dor retroesternal, exatamente nessa região que está o esôfago, né? É uma dor retroesternal em queimação de forte intensidade e principalmente decorrente do refluxo, tá ok? Existem dor torácica também por hipercontratilidade, que é uma dor que lembra até mesmo angina e ela eventualmente é misturada com angina e pode ser decorrente do refluxo. Então, muitas das vezes, o primeiro sintoma de um refluxo pode ser uma dor torácica que a pessoa vai procurar um pronto-socorro achando que está tendo uma angina, um infarto, e na verdade ela está tendo uma dor torácica decorrente do refluxo que está ocasionando essa dor, que é uma manifestação atípica do refluxo, mas é uma manifestação, tá? A azia é essa pirose mesmo, é a queimação. Mas baixa um pouco, assim, exatamente. Uma queimação, esse desconforto, muitas vezes a pessoa fica, o povo fala, né? Fica o dia inteiro lembrando daquilo que comeu, né? Exatamente isso. Esse é um sinal de desconforto da azia. Exatamente. Quando não é todo dia. Isso, essa intensidade, o grau de refluxo, ele pode ser variável. Por exemplo, a pessoa pode apresentar episódio semanal, pode eventualmente ter um episódio esporádico. Não tem que ser tempo todos os dias. Então. Às vezes ela toma uma quantidade maior de bebida alcoólica, vinho ou outra bebida, ou uma alimentação exagerada, ela tem refluxo. Mas a partir do momento que começa a intensificar, ficar mais frequente, é onde tem mais as complicações. Eles falam que esses sintomas de refluxo, azia, misturada com regurgitação, que é o retorno mesmo do alimento. Em direção mais alta, esses dois sintomas, essa dor mais o refluxo, é quase 100% de chance de uma pessoa ter, de fato, a doença do refluxo, que é causada por persistência dessa acidez, né? E vai causar as complicações. E a gente vai falar agora um pouco, doutor, sobre as causas do refluxo. O senhor já mostrou pra gente onde é que ele acontece, o suco gástrico, que vai para onde não devia e começa a causar algumas lesões. Agora, o que faz com que esse suco gástrico não fique no lugar que ele deveria? Existem vários componentes que impedem que o refluxo, que haja esse refluxo. Um deles é o próprio músculo da parte inferior do esôfago, que ele é bem contraído e fica contraído de forma contínua, é chamado esfíncter inferior do esôfago. Então ele é hipertônico e ele causa o fechamento mesmo, como se fosse uma válvula e impede que tenha refluxo. Eventualmente existem algumas circunstâncias onde ele começa a ter relaxamento intermitente e esse relaxamento permite com que volte o refluxo. Outra causa é aumento, por exemplo, de uma migração do esôfago para a parte mais proximal, do estômago que migra, tá? Como a hérnia de hiato, que pode favorecer. Então, na verdade, o que acontece é que o estômago, que deveria estar na cavidade abdominal, ele sobe pelo hiato, cruza o diafragma, que é torácico, né? Então, o estômago, que era totalmente abdominal, passa a ser torácico. Por isso que chama hérnia de hiato. É a hérnia do estômago, através do hiato, que vai ficar no tórax.
e isso é um dos grandes favorecedores de refluxo. Existem medicamentos que relaxam um pouquinho esse esfíncter, então alguns medicamentos estão associados também a refluxo, alguns alimentos, por exemplo, alimentos gordurosos, achocolatados, mentas, tudo isso pode causar um relaxamento do esfíncter e isso favorecer o refluxo. Então dá para ser um refluxo, não sei se está correto, assim, que a pessoa tem porque ele é fisiológico, digamos assim, são alterações do próprio organismo da pessoa, e outros são refluxos secundários. Exatamente. Causados por remédio, por alimentos. Exato. São diferentes, então, os tipos de refluxo ou não, doutor? São mecanismos diferentes que vão levar à mesma doença. A mesma consequência. Tá, exatamente. Pode, eventualmente, não ter hérnia de hiato, não ter nenhuma alteração anatômica, mas o esfíncter é relaxado, é hipotônico. Por exemplo, existem doenças do tecido conjuntivo, chamada esclerodermia, que tem uma esclerose da perna, mas ele esclerosa também o músculo. Então, o músculo perde a capacidade de contração do esôfago, então tem uma atonia do corpo do esôfago, ou seja, aquela função de contrair o alimento e propulsar e levar o alimento para o estômago, ela é perdida. E o esfíncter também, ele não consegue segurar a pressão inferior e volta líquido. Então, essas pessoas também têm essa maior frequência de doença do refluxo, associado a sobrepeso, que isso aumenta a pressão intraabdominal e vai acarretar mais refluxo. Então, são vários fatores que podem levar ao refluxo. E aí a gente vai ter confirmação de que é um refluxo quando isso acontece com frequência, doutor? Porque pode ser que isso aconteça, comi uma feijoada. Exato. Aí vai ter um pouco de refluxo, mas eu não vou comer feijoada todo dia, então eu não vou sentir isso todo dia. Mesmo assim, a gente considera que foi um refluxo. Isso, ele pode ser refluxo e ele é patológico na medida que ele começa a provocar danos na pessoa, sintomatologia de alteração da vida cotidiana daquela pessoa. Então, ela passa a ter alteração na vida que incomoda. Ela acorda à noite com pigarro, com tosse, com rouquidão, com falta de ar. Tudo isso decorrente do refluxo. Ela pode ter uma queimação, ela come e logo em seguida tem aquele refluxo, aquela queimação. Isso provoca muita dor, tem desconforto na vida dele. Então, tudo isso é patológico. O senhor falou sobre a endoscopia digestiva, que essa é uma das principais formas de diagnóstico. Isso. E a gente sabe que a endoscopia também vai diagnosticar a gastrite. Exatamente. O que uma tem a ver com a outra, doutora? A gastrite e o refluxo? Os dois são lesões da mucosa, né? Só que em locais diferentes. A esofagite, a lesão da mucosa está no esôfago, esofagite. No estômago, que é o chamado gástrico, de estômago, né? Então, tem lesão da mucosa gástrica. Muitas das vezes, os sintomas se sobrepõem. Por exemplo, a região mais inflamada do esôfago é bem junto do estômago. Então, muitas das vezes, como a dor, ela não é uma dor muito precisa, o nervo que inerva essa região é um nervo chamado visceral. Então, ele localiza que tem dor, mas ele não especifica muito bem. Então, eventualmente, uma dor de gastrite, ela pode ser semelhante a uma dor de refluxo. Dói no estômago, por exemplo, na boca do estômago, que eles chamam, né? Que é no epigástrio. E essa dor pode ser, eventualmente, de uma úlcera, de uma gastrite, de uma esofagite. Então, se não tem outros sintomas típicos, você vai muito pelos sintomas. Se ele tem sintomas de refluxo, aquela dor torácica, azia, a queimação retroesternal junto com a regurgitação, você vai pensar mais em gastrite. Se for só uma dor epigástrica, pode ser refluxo, mas também você começa a pensar em úlceras, em gastrites. Então, eventualmente, você vai ter que fazer mesmo uma endoscopia. Não esquecer que os pacientes podem eventualmente evoluir com dificuldade para engolir, ou seja, a comida, ele come, a comida não desce muito bem. Isso se chama disfagia. Isso é um sintoma de alerta que nós temos, tanto para o câncer, quanto para uma estenose, que é outra complicação. De tanto inflamar, isso vai cicatrizando a parede do esôfago e ele vai estreitando e o alimento não passa mais de forma adequada. Então, tem uma estenose, então você tem que ficar alerta a esses sintomas. Perda de peso, emagrecimento, são critérios que nós usamos para indicar a endoscopia. No paciente mais jovem que tem sintomas típicos, eventualmente você pode fazer o teste terapêutico, ver se ela responde. Mas nas pessoas mais idosas ou com esses sintomas, é sempre indicado fazer um exame endoscópico inicial. E a gente tem um monte de pergunta para responder. O doutor vai falar sobre isso, a gente vai colocando no meio da conversa também as explicações sobre o tratamento do refluxo, que a gente tem que resolver essa questão nesse bloco agora. Doutor, começo com o Agnaldo de Apucarana, Paraná. Olá, Agnaldo.
Eu não posso comer pão, que me dá azia. Não posso comer nada que seja de massa, que me dá azia. O senhor falava sobre os alimentos que causam esse desconforto, doutor. Carboidrato é um alimento que é comum causar esse tipo de desconforto? Teoricamente, não é o principal alimento que causaria doença do refluxo. Principalmente os alimentos que mais provocam refluxo são alimentos gordurosos. Tem que ver a quantidade de gordura, mas se for só a massa especificamente, não seria. Às vezes não é a massa, causar. É o molho ou que tem o molho, por exatamente. exemplo? Pode ser alguma coisa junto, né? Mas os principais são alimentos ricos em proteína, que ele vai exigir uma digestão mais demorada e maior produção de suco gástrico e de enzimas digestórias. E alimentos gordurosos, alimentos ricos em cafeína, achocolatados. Então, esses são os principais alimentos. Agora, eu acho que a pessoa, ao longo do tempo, ela vai descobrindo qual alimento que provoca maior dano a ela. Então, ela vai moderando a quantidade de alimento, desse alimento, e tentando adequar a sua alimentação, retirando ou minimizando a ingesta. Eu acho que não precisa retirar completamente a gordura, mas em menor quantidade, eventualmente. Então, não precisa... Cada pessoa vai ter um alimento que é mais sensível. Exatamente. Não tem que sair tirando toda aquela lista. Não dá para a gente dar uma lista específica para todos e todos param de fazer isso. Eu acho que a pessoa individualiza e ela vai tendo a adequação alimentar de acordo com o que ela se sente melhor. No caso do Aguinaldo, por exemplo, que tem esse desconforto quando come carboidrato, massa, pão, não dá para tirar completamente, muitas vezes, mas é bom ele investigar, fazer algum tipo de exame? É bom ele minimizar. Existem alguns quadros que associa, por exemplo, a má digestão. Então, são quadros dispépticos, né, que ele tem uma má digestão mesmo alimentar, tá? Existem várias causas disso. Então, pode ser só um quadro, por exemplo, existem deficiências de algumas enzimas que vão digerir, intolerâncias, por exemplo, a massas, a glúten. Então, existem outras formas também de sintomas, de doenças e sintomas que vão dar um quadro semelhante. Tem que investigar, né? Tem que investigar. Muito obrigada, Aguinaldo. Agora, Ana Zélia Almeida, de Ilhéus, na Bahia. Olá, Ana Zélia. Gostaria de saber em relação a remédio caseiro para aliviar refluxo. E também, são duas perguntas, se o refluxo pode causar mau hálito. Eu queria que você começasse pela do mau hálito, porque aí depois a gente já fala um pouco de remédio no tratamento. Sim, pode provocar e é frequente essa queixa, é uma queixa bastante frequente de halitose e ele pode sim provocar halitose. Então, é uma das manifestações extraesofágicas que nós temos. Aí tem as manifestações otorrinolaringológicas, por exemplo, como, por exemplo, dor de ouvido, ele pode ter pigarro, ele pode ter desgaste, aftas na boca e pode ter halitose também. Então, essas são as manifestações. E não vai adiantar, nesse caso, ficar chupando bala, fazer limpeza dos dentes, nada disso, porque o problema está em outro lugar. Tem que tratar o refluxo para melhorar o mau hálito. E procurar uma orientação para ver se não tem nenhuma causa dentária, alguma outra coisa assim que justifique a halitose. Então, recomendo essas duas coisas, tratar o refluxo e procurar uma causa local para a halitose. Agora, ela quer saber se dá para tratar o refluxo com remédio caseiro, doutor. Dos casos que vi de remédio caseiro, assim, existem dois tratamentos básicos, duas linhas de tratamento. Uma delas é o tratamento não farmacológico, ajuda. Então, por exemplo, que são esses fatores, por exemplo, redução dos alimentos que pioram o refluxo, que nós falamos, eventualmente elevar a cabeceira da cama, você pode colocar uns livros, um suporte. Um suporte que eleva em torno de 10 a 15 centímetros e essa angulação da cabeceira faz com que o refluxo teria que fazer uma angulação, isso seria minimizado. O suco gástrico não vai conseguir subir nessa posição tão elevada. Tá. Então, outra coisa, evitar a refeição próximo de dormir. 2 horas, pelo menos, antes de dormir, ela evita a alimentação. Então, além dos alimentos gasosos, refrigerantes, isso daí provoca muito gás e aumenta a quantidade de refluxo. Então, essas são as medidas não farmacológicas, tá? Que fica para todo mundo. Todo mundo tem refluxo e recebe essas orientações. Exatamente. Agora, medicamento específico, eu já vi, por exemplo, indicação de chá de couve, algumas coisas assim, mas quando nós vimos, mesmo as pessoas que melhoraram os sintomas, eventualmente nós fizemos endoscopia e a pessoa ainda tinha bastante refluxo. Então, eu recomendo que essas pessoas, mesmo que ela pode fazer, se ela se sentir bem,
repita uma endoscopia para ver se realmente houve melhora. Porque muitas das vezes nós vimos, ele melhora a sintomatologia, mas ainda mantém... Está lesionando ainda tem uma mucosa bastante lesionada. E aí pode ter a complicação da lesão, mesmo que não esteja sentindo muita coisa. Exatamente. Agora, Thaís de São Bernardo do Campo. Oi, Thaís, boa tarde. Gostaria de saber por que minha mãe sente azia todos os dias. E quando ela come pizza, o refluxo volta. Pode ser úlcera? Os sintomas são mais característicos de doença do refluxo mesmo, né? Principalmente com alimento gorduroso, como é a pizza. Então, acho que... Provavelmente o queijo está junto ali, né? Então, nós pedimos que reduza a ingestão desses alimentos, né? E procure um tratamento de forma correta, porque se ela está tendo sintomas diários, a qualidade de vida, de fato, fica muito prejudicada. Então, é uma pessoa que vale a pena fazer tratamento medicamentoso até cicatrização e melhora, e evitar depois, com o medicamento, evitar que isso recidiva e ter um ajuste alimentar, uma melhor adequação alimentar. Porque, por exemplo, mesmo que ela não coma pizza todos os dias, a pizza é pior, mas todo dia ela sente um pouco de desconforto, então ela está muito sensibilizada. Exatamente, ela deve ter um refluxo moderado e deve ser tratado. Não dá para conviver com os sintomas diários, né, com esse incômodo, então é melhor tratar. Se for úlcera, é só no exame que o médico vai conseguir ver. O principal sintoma da úlcera é dor abdominal, né? Então, é uma dor muito forte, na região mais baixa, mais no estômago mesmo. Então, os sintomas dela lembram mais doença do refluxo. A gente, sim, agora respondeu todas as perguntas que chegaram da nossa audiência. Muito obrigada a você que participou. Doutor, muito obrigada também por vir ao Viver é Melhor de hoje, explicar tudo isso para a gente. Seja sempre bem-vindo à nossa programação. Eu agradeço, espero ter contribuído para que as pessoas melhorem o hábito de vida e que procurem sempre ajuda, procurem alimentar de forma melhor, procurem fazer atividade física, controle de obesidade, procurem uma vida mais saudável e tudo isso ajuda um bem-estar maior para as pessoas.